O tema é o oceano de Deus. Deus é como um oceano. Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, diz assim, toda a gente conhece este texto, é os primeiros dois versículos da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém? As águas estavam lá. As águas estiveram presentes desde a criação, e o Deus Criador movia-se sobre as águas. Estava ali presente. Um prémio Nobel da literatura francês, já muito antigo, do século passado, esboçou um dia um conceito sobre espiritualidade que ele chamou um sentimento oceânico. Sentimento oceânico. Ou seja, para se referir à sensação de eternidade. Não sei se vocês já estiveram junto do mar, em que vissem num plano um pouco mais superior, em que vissem uma grande massa de água a perder de vista, sem ver mais nada. Parece que o mar é eterno. Parece que o mar não acaba. Parece que começa ali onde nós estamos, mas depois não termina. É uma coisa que dá-nos uma sensação de eternidade. E ele chamou isto um sentimento oceânico, para referir esta sensação de eternidade que nós temos quando estamos junto ao mar e vemos o mar sem fim. A transcendência, a ligação com o divino, é como se nós fôssemos colocados perante o mar imenso, o oceano. Os antigos na Idade Média chamavam mar-oceano, né? E realmente há muitas semelhanças entre o mar e o oceano, entre o oceano e a presença de Deus. E é isso que eu quero falar esta manhã. As semelhanças que eu encontro entre o oceano e a presença de Deus. Tal como Deus, o oceano é fundamental para a vida do planeta. Tal como Deus, o oceano, como Deus é fundamental para nós, o oceano é fundamental para a vida do planeta. O oceano é fonte de oxigênio e é fonte de vida. É indispensável para a sobrevivência do planeta. Muita gente não sabe isto, mas eu vou-vos dar aqui uma frase do Dr. Tiago Piticunha, que é um dos homens mais especializados português, especialista em oceanos. Ele diz: se o oceano não absorvesse a temperatura, teríamos mais 17%, 17 graus centígrados na atmosfera. Ou seja, não era possível haver vida humana no mundo. Os oceanos são o seguro de vida do planeta, diz ele. E da mesma forma, Deus é o nosso oxigênio, a nossa fonte de harmonia, de equilíbrio. É Ele que permite a nossa vida. É Ele que nos dá a vida. É Ele que é o autor da vida, não é? E da mesma maneira como é o oceano que permite a vida dos seres humanos, Deus é aquele que permite a nossa vida. Tal como Deus, o oceano alimenta. O oceano oferece-nos uma quantidade, uma variedade fantástica de alimentos, como peixe, moluscos, algas. Há muita coisa já, muita gente já a comer algas e feito desta maneira e daquela. Então há uma fonte de subsistência, de nutrição, de alimento, mesmo para os seres humanos, no oceano. E da mesma forma Deus alimenta a nossa fome espiritual. Há muitas pessoas por aí que andam à procura de matar a sua fome espiritual. Eles não sabem que é a fome de Deus. Eles sabem que é a fome de qualquer coisa. Falta-lhes qualquer coisa. Alguém disse que todos nós temos um buraco no peito, um buraco em nome de Deus, com a forma de Deus, não é? E nem todos conseguem fechar aquele buraco, não é? Nem todos conseguem ter comunhão com Deus. Nem todos conseguem ter, digamos, suprir aquela necessidade. E continuam com fome, por aqui, por ali, por acolá, tentando através de vícios, através de adições, através de substâncias, através de vivências, através de experiências, através de muitas formas, eles tentam, digamos, dissipar essa fome espiritual que eles têm. Mas da mesma forma como o oceano alimenta os seres humanos, também é Deus que mata, que alimenta, que mata a nossa fome espiritual. É Deus que nos alimenta. Tal como o oceano, tal como Deus, o oceano refresca. Nós podemos, especialmente no verão, ir à praia, podemos nadar, podemos fazer vela, podemos fazer mergulho, não é? Quando está muito calor, e podemos refrescar-nos.
E da mesma forma, Deus descedenta a nossa sede espiritual. Porque há pessoas que têm fome espiritual e há pessoas que têm sede espiritual. A fome espiritual é qualquer coisa que faz com que a pessoa viva em estado de fraqueza, porque não se alimenta, o seu espírito não se alimenta. Na realidade, o seu espírito está morto. O apóstolo Paulo diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e que fomos vivificados em Cristo. Amém? Mas há pessoas que, mesmo assim, eles estão alimentados, mas não estão refrescados. Eles não se refrescam. Eles têm sede espiritual. Talvez não tenham tanta fome, mas têm sede. Eles estão secos. Eles precisam de ser refrescados por Deus. E tantas vezes nas igrejas há pessoas que não estão a morrer à fome de Deus, mas têm sede de Deus, estão a morrer à sede. Então, Deus também nos refresca. Deus descedenta a nossa sede espiritual. Tal como Deus, o oceano, abre-nos novas realidades. Quando nós cruzamos os oceanos e vamos para outros lugares, agora vai tudo de avião quase, mas antigamente não, tinha que ser de barco. Quando nós cruzamos os oceanos, vamos conhecer novas terras, novas gentes, novas geografias, novos usos, novos costumes. Lembremos da expansão portuguesa no século XV, não é? No século XVI, quando os descobridores, as caravelas, foram por aí fora e foram até ao Brasil, e foram até à África, e tornearam o Cabo da Boa Esperança, e foram até à Índia, foram até ao Japão, foram, sei lá, onde é que eles foram mais? Então, eles conheceram novos povos, novas culturas, novas gentes. Eu lembro que eu tinha, pai, uns 4 anos, eu vivia no bairro do Alto Pina, em Lisboa, um bairro popular, e vivia numas águas furtadas, lá em cima, mesmo na última apartamento, que ele tinha uma janelinha que entrava pelo telhado, e nós víamos a rua. A primeira vez que eu vi um camelo na minha vida foi aí. Eu não sabia o que era um camelo, não havia televisão, meus irmãos, não havia internet, não havia nada dessas coisas nessa altura. Se eu talvez não tenha visto um camelo em algum livro, não é? Provavelmente até desenhado, nem sequer seria fotografia, não sei. E a primeira vez vi um camelo. A primeira vez que eu vi uma pessoa negra foi aí. Eu não sabia que havia pessoas negras no mundo. Então, quando nós cruzamos os oceanos, nós descobrimos coisas novas, pessoas novas, usos e costumes novos. E da mesma forma, Deus dá-nos a conhecer outros irmãos neste imenso reino de Deus. Outras formas. Olha, irmãos, eu vou-vos dar 2 ou 3 exemplos que aconteceram comigo. Eu era miúdo, estava lá na minha igreja, na Ferreira, e havia uma escola bíblica todos os anos, de 2 semanas. Essa escola bíblica era para as pessoas que eram cooperadores das igrejas, professores de escola dominical e cooperadores com escola de cultos e outras pessoas interessadas, que vinham de todo o país para Lisboa, numa daquelas semanas. 2 era muito, vinham uma daquelas semanas. E eu lembro-me que no domingo anterior, as pessoas chegavam no domingo, do culto à noite, e os irmãos, as famílias da igreja que tinham algum quarto ou algum divã que pudessem ceder para aquela pessoa pernoitar durante aquela semana, porque as pessoas eram pobres, não tinham dinheiro para pagar hotéis, como é evidente, e havia poucos hotéis também naquele tempo. Estou a falar final dos anos 50, princípio dos anos 60, e então as famílias disponibilizavam-se, lembras-te disso? Disponibilizavam-se para receber na sua casa um casal, ou uma irmã, ou qualquer coisa assim. E eu lembro que era miúdo e naquele domingo nós fomos lá então conhecer quem era a pessoa que ia ficar na nossa casa, no fim do culto, e viemos com aquela irmã. Era uma jovem de Coimbra. Já não era assim muito nova, mas digamos, ainda era jovem. Então, eu nunca a tinha visto mais gorda na vida. Os meus pais não a conheciam de lado nenhum, mas era a nossa irmã na fé. Isso fez toda a diferença. E nós abrimos a porta da nossa casa e aquela irmã esteve ali a dormir toda aquela semana. Amém? Isto permitiu-nos conhecê-la e permitiu ela conhecer-nos a nós também. É isto que faz Deus. Faz-nos chegar ao conhecimento de outras pessoas com a mesma fé, pessoas que fazem parte da mesma família e que são uma bênção. Amém? Também, outra vez eu estive, a primeira vez que eu fui a Angola, eu fui depois a Cabinda também, e estive lá, eu na altura contei isso aos irmãos,
Estive lá como pregador, convidado para pregar no encerramento de uma escola bíblica, num seminário, e a entrega dos diplomas aos alunos e às alunas. E então aquilo foi feito na maior igreja de Cabinda, da Igreja Evangélica de Angola, que é uma grande igreja, especialmente no norte de Angola. E estava ali uma igreja lotada com 3.000 pessoas. Cabinda fica mais perto dos trópicos do que Luanda. Então a cor da pele é mais escura das pessoas, tem mais pigmentação. E então eu dou comigo, havia uma série de cadeiras aqui em cima, havia uma mais alta, devia ser para o chefe do corpo, que mandaram-me sentar ali, eu sentei-me ali, e eu era o único branco, com 3.000 negros a olhar para mim. Eu achei tão interessante, amém, irmão, é verdade. Eu achei tão interessante, um bocadinho intimidante, mas achei... Foi uma experiência muito interessante e conheci gente fantástica. Então, Deus permite-nos conhecer outras realidades. Deus permite-nos conhecer outras coisas. A primeira vez que eu, no meu ministério, tive a oportunidade de ir aos Estados Unidos, era pastor há pouco tempo, e ir às Filipinas, ir a outros sítios que Deus permitiu que fosse, eu conheci outras gentes, outras pessoas, outros irmãos e irmãs na fé, com uma cultura diferente, com uma forma de cultuar diferente, mas que eram meus irmãos em Cristo. Amém? E tal como o mar aproxima as pessoas e nos permite conhecer novas geografias, novas realidades, novos usos, novos costumes, conhecer, trazer e levar. Nós levamos coisas para o Japão, nós levamos coisas para a China, nós recebemos coisas daí também, além de palavras, também muitas outras coisas. Este intercâmbio é muito importante. Nós sabemos que não estamos sozinhos. Um dos problemas das pessoas hoje em dia é que as pessoas acham que estão sozinhas no mundo. E, portanto, todos aqueles que são um pouco diferentes não interessam, não são de confiança, não são de fiar, devem ficar em segundo plano, são seres humanos de segunda. Não, nós somos todos criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, somos seres espirituais como Deus é Espírito. E, portanto, conhecer outras pessoas, especialmente os nossos irmãos em Cristo, é qualquer coisa fantástica. Tal como o oceano nos abre novas realidades, Deus também nos abre novas realidades. Não conhecemos novas coisas. Amém? Tal como Deus, o oceano é imenso. O oceano é imenso. Quando nós começamos a pensar nisso, quando nós estamos num barco e vamos fazer uma viagem longa, cruzar, por exemplo, o Oceano Pacífico, ou qualquer coisa assim, é muito tempo. As caravelas dos portugueses naquela altura demoravam meses para ir daqui até à Índia, ou anos, ou para regressar. É imenso. Esta sensação de que o mar era imenso estava muito presente. O Fernando Pessoa, o grande poeta, dizia o seguinte: e ao imenso e impossível oceano ensinam estas quinas que aqui vês, que o mar com fim será grego ou romano, o mar sem fim é português. Foi assim um arrobo de nacionalismo, não é? Como quem diz, o Império Grego acabou, o Império Romano acabou, agora o Império Português... Não, o Império Português também acabou, como vocês sabem. Mas pronto, a ideia aqui é do imenso e possível oceano, não é? Da mesma forma, Deus não é apenas imenso. Deus é mais do que imenso. Deus é eterno. Amém? Ele não é apenas imenso. Ele é eterno. Tal como Deus, o oceano tem muito para descobrir em si mesmo. O oceano mostra-nos uma fauna, mostra-nos uma flora marítima riquíssimas. Há aqui na região, próximo também, aqui no Rio Sado, algumas espécies muito especiais. Então nós encontramos fauna e flora marítima riquíssimas e a orografia também fantástica. Vocês sabem que no fundo do mar há grandes desfiladeiros com muita profundidade, com milhares de metros de profundidade. E quando vocês ouvem falar do canhão da Nazaré e das ondas da Nazaré, aquilo é porque há ali um desfiladeiro que as correntes fazem ali um efeito e depois provoca aquelas ondas, não é? Se vocês repararem aqui na entrada da Barra em Setúbal, os barcos grandes que vão para o estaleiro da Lisnave, eles vêm junto deste lado de cá da costa. Porquê? Porque é onde está o canhão, é onde está, digamos, o canal
porque do lado de lá, do lado de Troia, não há muita profundidade, há muitos bancos de areia e não é possível navegar. Então, nós não conhecemos o oceano por dentro. Só há alguns anos atrás é que se começou a explorar realmente a fauna, a flora, a geografia marítima. Só então é que se começou a descobrir, e estão-se a descobrir constantemente novas espécies de peixes, novas espécies de flora marítima. Ou seja, o oceano tem muito para descobrir. Da mesma forma, Deus tem tanto para descobrir. Ele dá-nos a conhecer as riquezas da sua graça. E quando nós falamos em riquezas da graça de Deus, falamos de coisas novas e surpreendentes que nós ainda não conhecemos. Mas Deus está disponível para nós conhecermos, assim nós queiramos. Assim nós estejamos dispostos a ir conhecer aquilo que Deus é. Amém? Profundamente aquilo que Deus é. Se eu nunca fizer mergulho, eu nunca vou descobrir como é que são as coisas debaixo d'água. Se eu nunca mergulhar, eu nunca vou ver essas espécies que só se vêem em determinados locais, os corais, a fauna marítima. Não vou descobrir isso. Porquê? Porque eu estou cá de cima. Estou à superfície e só vejo as águas cá de cima. E há pessoas que têm uma relação com Deus, só veem Deus assim de raspão. Não penetram na profundidade de Deus, porque não estão dispostos a descobrir as riquezas da sua graça. Amém? Tal como Deus, o oceano intimida e desafia. O mar intimida. Desafia-nos. Pode provocar medo. Especialmente quando está revolto, não é? E todos nós conhecemos na história portuguesa, muitas vezes, muitas naus naufragaram. E não só na história portuguesa, até há uma obra dedicada aos casos de naufrágio de naus portuguesas que faziam o trajeto da Índia, que é a história trágico-marítima, em que se conta em detalhe as naus que foram ao fundo por causa das tempestades, enfim, situações diversas. E até na Bíblia nós temos um relato do naufrágio com o apóstolo Paulo, não é? No mar Mediterrâneo. Então, o oceano intimida e desafia. E da mesma forma, tal como as pessoas têm medo do mar, há pessoas que têm medo de Deus. Há pessoas que têm medo de Deus quando deveriam ter, sim, temor a Deus. Isto é, reverência, respeito. Ter reverência não é ter medo. Ter respeito não é ter medo. O medo é uma coisa que vem do inferno. O medo não é uma coisa de Deus. Você não tem que ter medo de coisa nenhuma. Mas você tem que ter reverência, temor a Deus, respeito para com Deus. Nós tantas vezes somos desafiados por Deus. E por vezes ficamos intimidados. Mesmo perante a sua glória e a sua majestade. Não é? Às vezes ficamos intimidados. Não sei se vocês já têm pensado naquela visão de Ezequiel, de Isaías, quando o profeta viu numa visão o trono de Deus e os anjos circulavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E ele estava cheio de temor. Mas a mesma palavra diz que, cobertos pelo sangue de Jesus, nós podemos entrar com toda a ousadia diante do seu trono de graça. Amém. E sabendo que somos aceitos. Não por nós, mas por causa de Jesus, por causa do sangue de Jesus que nos escolhe. Então, o oceano intimida e desafia. Para algumas pessoas, Deus também intimida. Mas, sobretudo, Deus desafia. Não temos que ter medo. Temos que seguir em frente. Irmãos, eu gostava de chamar a vossa atenção, essencialmente, para este aspecto. Tal como acontece na nossa relação com Deus, também o oceano nos proporciona experiências diferentes. O primeiro caso que eu vou recordar, Moisés. Quando o povo saiu do Egito, o êxodo, Deus disse para ele fazer uma coisa, que foi estender a vara na sua mão sobre o mar vermelho. E o que é que aconteceu? As águas se abriram. E o povo passou em pé enxuto. E depois de ter a última pessoa chegado ao lado de lá, da margem, Deus fechou as águas. O exército egípcio foi
consumido pelas águas. Foi desbaratado pelas águas. Ele apenas levantou a vara na mão. Às vezes, quando nós lidamos com as coisas de Deus, basta nós levantarmos a vara e dizer: Senhor, eu tenho este problema, tu podes fazer. E Deus abre as águas. É uma maravilha. Mas nem sempre é assim. Esse é o problema, nem sempre é assim. Segundo caso, os sacerdotes levavam a Arca da Aliança com Josué para passarem o Jordão para a terra de Canaã, para tomarem posse da terra que Deus tinha prometido a Abraão. E então Deus disse que quando os sacerdotes chegassem e tocassem com os seus pés nas águas, com a planta dos pés nas águas do Jordão, ele iria abrir-se. E assim aconteceu. Eles levavam a arca, quando tocaram com os pés na margem, nas águas, as águas se abriram. Também não é mal de todo. Também é uma boa. Uns estendiam a mão e fixe. Outros têm que pôr o pezinho. Abriu também. Maravilha. E eles passaram. Terceiro caso. O caso muito conhecido de Pedro. Não é? Aquela tempestade. E Jesus e Pedro, eles começaram a gritar. Pensavam que era um fantasma. Jesus vinha a caminhar sobre as águas. Eles: não, sou eu. Não, se és tu, manda-me ter contigo. Vem, Pedro. E o bom do Pedro, sem pensar duas vezes, aliás, acho que Pedro nunca pensava, agia assim por instinto, e mesmo quando disse alguma coisa de útil, foi o Espírito Santo que lhe revelou. Portanto, naquela cabeça não tinha assim muita coisa. Mas pronto, ele saiu do barco, saltou para fora do barco e começou a andar. Só que, quando sentiu o vento assim a dar-lhe na cara, e estava afastado já do barco uns metros, já não se podia agarrar, diz que ele, por falta de fé, começou a ir abaixo de Deus. E Jesus teve que lhe lançar a mão. Então, um levantou a mão com a vara, as águas abrem-se. Outro toca com os pés, as águas abrem-se. Outro caminha sobre as águas durante algum tempo. E o último caso é o caso de Jonas. Jonas não foi por vontade própria. Jonas foi lançado ao mar. Ele estava em desobediência a Deus, foi engolido por um grande animal marítimo, até que depois foi, mais tarde, vomitado em Nínive. Portanto, nem sempre nós lidamos com Deus da mesma maneira. Tal como estas pessoas não lidaram com o mar da mesma maneira, com as águas da mesma maneira. Nem sempre lidamos da mesma maneira. Por vezes, apenas estendemos a mão com a vara, como Moisés, e as águas abrem-se. Outras vezes, com os nossos pés, e as águas abrem-se. Outras vezes caminhamos sobre as águas durante um tempo, como Pedro, e outras vezes somos levados à profundeza do oceano, como Jonas. Então, em qualquer destes casos, a fé é indispensável. Primeiro, para nos deliciarmos com o poder de Deus, como no caso de Moisés ou no caso de Josué. Pezinho? Fantástico. E nós gostamos muito de falar do poder de Deus. E o discurso é muito o poder, o poder, o poder, o poder. Quando para mim o discurso devia ser o amor, o amor, o amor, o amor, o amor de Deus. Porque o amor de Deus é mais forte que o poder de Deus. Porque Ele morreu. Jesus morreu por nós, por amor. É verdade que Ele tinha poder para não morrer, mas Ele decidiu. Mas Ele morreu por amor. Deus enviou o seu Filho amado por amor. Porque amou o mundo de uma maneira tão profunda, de tal maneira, que enviou o seu Filho. É o amor que é a força mais forte do universo. Salomão dizia que o amor é forte como a morte. O amor é mais forte que qualquer poder. Uma pessoa, por amor a Deus, a história da igreja está cheia de mártires que morreram por amor a Deus. Elas tinham a oportunidade, tinham o poder, tinham a oportunidade de negar a Deus e viver, mas elas não quiseram. Elas persistiram na fé e elas morreram. Porquê? Por amor. O amor é mais forte. Você não se iluda, não pense que esta coisa do amor é uma lamechice. Não é. Não estamos a falar do amor romântico, estamos a falar do amor de Deus. O amor de Deus faz a diferença.
O amor de Deus faz a diferença no nosso mundo. O amor de Deus faz a diferença na igreja. O amor de Deus faz a diferença na tua relação com Ele. Se não fosse por amor, tu não estarias nos seus braços. Como alguém disse, não fui eu que encontrei Deus, foi Deus que me encontrou. Não fui eu que aceitei Jesus, foi Jesus que veio chamar. Amém? Então, nós precisamos de fé para nos deliciarmos com as vitórias que Deus nos dá, assim estalando os dedos apenas, fazendo assim e as águas abrem-se, ou tocando com o pé as águas abrem-se. Graças a Deus, nós fazemos uma oração: irmãos, eu preciso que vocês orem por isto, uma situação de doença, uma situação de crise financeira, uma situação qualquer no meu trabalho, no meu emprego, e pede as orações e nós oramos e Deus responde, graças a Deus. Foi como que estender a mão e as águas abriram-se. Nem sempre é assim. Às vezes somos como Pedro, até caminhamos sobre as águas. E há pessoas que querem ser caminhadores sobre as águas. Mas isso só funciona quando nós estamos em consonância com Cristo. Nem sempre funciona. E às vezes Deus permite que nós caminhemos durante um tempo sobre as águas, para depois nos podermos confrontar com as nossas próprias fragilidades. Pedro achava que era o melhor do mundo. Pedro, se fosse preciso, cortava a orelha ou rachava a cabeça dos flancos que foram prender Jesus. Pedro dizia: o Senhor não vais nada à cruz, nós estamos aqui. Pareciam como é que é? Não é os orangotangos, é os gorilas. A bater no peito, não é? Nós estamos aqui. E os 11 atrás dele. Foram atrás da conversa dele. No momento da verdade, negou Jesus. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Às vezes Deus permite que nós caminhemos um pouco sobre as águas para depois nós nos confrontarmos com as nossas próprias fragilidades. Jesus esperou que ele se afastasse do barco para ele ficar numa situação de vulnerabilidade. Já não podia estender a mão para se agarrar à borda do barco. Estava entregue a si próprio. E foi nesse momento que ele foi abaixo. Mas Jesus estendeu-lhe a mão. Porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. E sempre nos quer ensinar alguma coisa. E no caso de Jonas, ele teve que ir ao fundo. Jonas teve que ir ao fundo. Teve que ir à profundidade do oceano para ele se confrontar com a sua resistência, a sua desobediência a Deus. Foi preciso que ele fosse lá ao fundo. E às vezes há momentos da nossa vida que nós temos que ir ao fundo para nós nos confrontarmos com a nossa desobediência a Deus. Se estamos em processo de desobediência, não nos vamos admirar se vem um animal marítimo e nos come e nos leva para as profundezas do mar, para que nós possamos de lá de baixo clamar: ó Senhor, eu estou aqui nas profundezas do mar, estou aqui nos umbrais da morte, ó Senhor, tem misericórdia de mim. E compreender: eu estou no caminho da desobediência, eu preciso voltar atrás, eu preciso obedecer a Deus. Deus trabalha connosco de formas diferentes. As ilustrações que nós encontramos no mar, sobre a história do povo de Israel, sobre a história bíblica do Antigo e do Novo Testamento, ajudam-nos a entender que Deus não trabalha sempre da mesma maneira. Sobretudo que Deus trabalha de acordo com a nossa atitude, de acordo com a nossa necessidade. Deus trabalha connosco de acordo com aquilo que nós demonstramos na nossa relação com Ele. E se umas vezes Ele responde imediatamente à oração e as águas abrem-se, se outras vezes nós temos que dar mais um passo de fé e tocar mesmo no assunto, no problema, para que o problema se dissipe, outras vezes Deus leva-nos mesmo à profundidade, para nós sermos confrontados com a nossa desobediência, para nós alterarmos a nossa postura. Deus é como um oceano. Só que Deus não é imenso. Deus é eterno. É maior que o oceano. É o Senhor, Criador dos céus e da terra, Criador dos oceanos, cujo Espírito estava desde o início sobre a face das águas que Ele próprio criou.
e vai estar até ao fim sobre o mar de vidro que nos fala em Apocalipse, que banha a cidade eterna, a Jerusalém celestial. Deus está presente. Não fala, não trabalha sempre da mesma maneira connosco. Trabalha de formas diferentes. Trabalha de formas muito diferentes. Trabalha de formas completamente diferentes. E nós admiramos. Eu dizia aqui na sexta-feira que esta ideia da igreja, esta invenção de Jesus, de criar uma sociedade de seguidores, foi uma ideia luminosa. Porque põe ao lado a lado pessoas completamente diferentes, de todas as raças, línguas, tribos e nações, de todas as idades, de ambos os sexos, de pessoas com formação, pessoas analfabetas, pessoas com culturas e usos e costumes completamente diferentes, absolutamente diferentes, mas que estão unidos pelo cimento do amor a Deus. Eles amam a Deus. E sabe porquê é que eles estão juntos? Para se aperfeiçoarem uns aos outros, para poderem partilhar. Porque quando eu ouço um testemunho de um irmão ou de uma irmã que diz: olha, eu tinha este problema, eu orei a Deus e coisa, mas Deus falou comigo desta maneira e graças a Deus o problema foi ultrapassado. A minha fé rejuvenesce, a minha fé dá um salto para cima. E eu penso assim: se Deus trabalhou com a minha irmã, com o meu irmão desta maneira, Deus pode trabalhar comigo também. Deus vai trabalhar comigo também, porque Ele também me ama como ama esta pessoa, o meu irmão, a minha irmã. Então esta riqueza da comunhão não é substituível. Não é substituível pela internet. Vocês que estão a ouvir pela internet e que podem estar aqui e não estão, quero-vos dizer, a riqueza da comunhão da igreja não é substituível por livros, por cassetes, por vídeos, nem pela internet. Não há nada que substitua a comunhão. Nós estamos juntos. Juntos. Há um espírito diferente, há uma unção diferente, há alguma coisa diferente que acontece quando nós estamos juntos, a celebrar a Deus, a adorar a Deus, a louvar a Deus, a rodear a palavra de Deus, a proclamar a verdade de Deus. Há qualquer coisa diferente que acontece. E nós estimulamos uns aos outros à fé e às boas obras. E partilhamos uns com os outros e crescemos uns com os outros. Porque crescemos também com as coisas positivas e com as coisas negativas. Porque as coisas negativas também nos ensinam a crescer. Por isso é que elas estão na Bíblia também. Muitos exemplos, muitos casos de coisas negativas que homens e mulheres do passado fizeram. E nós olhamos para elas e dizemos: eu não posso fazer como fulano. Eu não posso fazer como Beltrano, olha o que aconteceu. Mas com esta pessoa, nesta circunstância, eu posso fazer, porque Deus se agrada disso. E o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, não apenas que somos filhos de Deus, mas testifica com o nosso espírito aquilo que Deus quer para a nossa vida. Só que Deus não trabalha sempre da mesma maneira. O facto de Deus ter respondido imediatamente à oração daquela irmã não quer dizer que responda à minha. Se calhar o meu processo é diferente. Se calhar eu tenho que fazer de outra maneira. Se calhar eu tenho que percorrer mais algumas milhas. Se calhar estou a andar muito sobre as águas, muito sobre o meu próprio orgulho, a minha autossuficiência. Se calhar tenho que aprender que sou vulnerável, que sou fraco, que sem Deus não sou nada, não posso fazer nada. Ou se calhar estou em desobediência e terei que ir à profundidade para me confrontar com a minha limitação, com a minha mortalidade. Deus é eterno. É mais do que o mar imenso. Glória a Deus, Senhor. Vamos chegar em pé. Gostaria de orar. Senhor nosso Deus e Pai, esta manhã eu te agradeço pela tua palavra, Senhor. Ó Senhor, eu peço que nós possamos refletir nela verdadeiramente e possamos olhar para ela e olhar para ti, Senhor, e ver que tu trabalhas de maneiras diferentes com a nossa vida, Senhor. Tantas vezes, Senhor. Tantas vezes tu respondes na hora, porque tu já sabes o que nós necessitamos antes de nós te pedirmos. Mas outras vezes tu trabalhas connosco de outra forma. O nosso processo é diferente. Ajuda-nos em todo o caso, Senhor, a confiar em ti, em todas as circunstâncias, em todos os momentos do nosso processo, Senhor.
sabendo que Tu és Deus sobre todas as coisas, sabendo que Tu nos amas acima de todas as coisas, com amor entranhável, Senhor, e Tu tens planos de paz para nós e queres o melhor para nós, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém.